Olá, meus caros. Eu hoje quero tentar ajudar vocês a responder uma pergunta que com frequência eu recebo aqui na empresa e que talvez vocês já tenham se feito também. A pergunta é a seguinte: será que é mais barato ou em que momento se torna mais barato para um determinado prestador de serviço ter uma empresa ou ser autônomo? Quando eu falo de mais barato, é claro, eu estou falando a respeito da incidência de tributos sobre as receitas que aquele prestador de serviço autônomo tem. Então, eu gostaria de fazer algumas definições, antes da gente entrar na comparação propriamente dita, para permitir que você consiga compreender claramente do que é que eu estou falando. Então, imagine o seguinte: determinada pessoa, ela é um prestador de serviço, sem vínculo empregatício, ou seja, ele não é funcionário de uma empresa, e a partir desta condição de prestador de serviço, ele precisa emitir um documento qualquer para receber pelos serviços que ele prestou. Eu podia usar aqui dois exemplos distintos que vão me ajudar na construção desse raciocínio. Por exemplo, imaginemos juntos aqui um pintor desses de parede, uma pessoa que é especialista em pintar paredes, e vamos imaginar também, por exemplo, um advogado, né? Então é um profissional que tem uma formação a nível acadêmico, como advogado, por exemplo, que presta serviços e, em comparação, também podemos ter um raciocínio semelhante para um pintor que tem uma formação prática de pintura, né? Ele não tem uma formação acadêmica, mas ele é um profissional de pintura e que presta serviços também e ganha dinheiro fazendo a sua prestação de serviço. Esses dois profissionais, eles podem eventualmente se deparar diante dessa situação. Olha, eu vou contratar o seu serviço, pintor, ou eu vou contratar o seu serviço, advogado, mas eu preciso que você me dê um documento. Se esses dois profissionais são autônomos, num outro vídeo nosso a gente já deu as definições do autônomo, mas basicamente se eles não têm uma empresa e portanto prestam serviços como autônomo, eles terão uma determinada incidência tributária. Por outro lado, se eles têm uma empresa e, portanto, vão emitir uma nota fiscal para receber pelos serviços que eles prestaram, eles têm uma incidência tributária diferente. Agrava a situação, ou complica a situação, o fato de que o profissional que não tem formação acadêmica, ou cujo exercício da profissão não depende de formação acadêmica, né, colocando melhor, ele até pode ter formação acadêmica, mas a profissão que ele exerce não depende de habilitação acadêmica, na maioria das vezes ele pode optar, se abrir uma empresa, em pagar seus impostos pelo Simples. Então, por exemplo, um pintor, ele pode optar por ter uma empresa de manutenção predial, ou de pintura predial, e pagar os impostos na empresa dele pelo Simples. Já, por exemplo, aquele profissional cujo exercício da profissão depende da formação acadêmica, na maioria das vezes não pode fazer isso. Ele tem que abrir uma empresa e não pode optar pelo Simples, ele tem que optar pelo lucro presumido. E, portanto, o pintor e o advogado têm uma tributação diferente entre RPA e empresa e diferente entre as empresas que eles venham a abrir. Então, o objetivo desse vídeo é ajudar você a se encaixar numa ou outra situação e poder entender um pouquinho mais dos impactos tributários que um ou outro aspecto pode trazer para você. Eu vou começar essa conversa, então, esclarecendo para vocês que nesse vídeo nós vamos analisar aquela situação em que determinado profissional autônomo optou por abrir uma empresa e que essa empresa será tributada pelo lucro presumido. Como nós já falamos agora há pouquinho, normalmente a obrigação de se optar por lucro presumido decorre da atividade que aquela empresa exerce, sendo uma atividade que requer capacitação de nível acadêmico, formação acadêmica para o seu exercício, como, por exemplo, a questão do advogado. Isso serve para engenheiros, médicos, dentistas, psicólogos, consultores, enfim, uma série de atividades que não podem se beneficiar do Simples e que, portanto, acabam sendo tributadas no lucro presumido. Como eu sempre gosto de fazer, para facilitar na nossa análise, eu gosto de mostrar para vocês cálculos porque eu entendo que dessa maneira você vai compreender um pouquinho melhor. Então, vamos começar. Eu vou me manter no exemplo do advogado. Determinado advogado, ele presta serviços e recebe ao longo do mês o equivalente a R$3.000 de honorários
relativos àquela prestação de serviço. Eu estou usando uma receita pequena porque eu quero demonstrar o impacto que isso tem numa receita pequena. Então, supondo que aquele advogado autônomo, então ele tem um RPA, ele recebeu R$3.000 num determinado mês, como autônomo, quais são os impostos que ele tem que pagar? Primeiro, ele tem que pagar um imposto de renda retido na fonte, e se ele tiver mais de uma fonte de renda, ele tem que pagar o carnê-leão, mas que tem por objetivo apenas totalizar o imposto de renda retido na fonte que ele pagaria se fosse uma única fonte. E ele tem que pagar também a contribuição do INSS. Então eu vou montar aqui para vocês uma tabelinha com a ajuda do Felipe, que mostra o seguinte, olha, então vamos lá. A remuneração bruta daquele prestador de serviço foi de R$3.000. Será descontado dele um imposto de renda retido na fonte, que para esse valor de R$3.000 corresponde a R$ 169,38. Da onde eu tirei esse 169,38? É a tabela de rendimento do trabalho assalariado. É a mesma tabela que é aplicada para um funcionário. Embora aquele advogado seja autônomo, eu uso a mesma tabela que é aplicada para um funcionário e encontro o valor do imposto de renda que ele tem que pagar. Da mesma maneira, eu aplico a mesma tabela de contribuição previdenciária, a tabela do INSS de um determinado funcionário, e descubro que ele tem que pagar para uma remuneração de R$3.000 num mês, o equivalente em INSS é R$ 375,82. Portanto, aquele advogado que emitiu um RPA de R$3.000 gastou R$ 545,20 somando o imposto de renda e a contribuição do INSS. Daí que a remuneração líquida dele acaba sendo de R$ 2.454,80. Nessa mesma tabela eu quero colocar um item final, que é o custo do INSS do contratante se ele for uma pessoa jurídica. Deixa eu explicar para você o que é isso. Se aquele advogado foi contratado por uma pessoa física, por exemplo, eu decidi contratar aquele advogado para uma ação qualquer que eu tinha que fazer como pessoa física, eu pago a ele os R$3.000 de honorário, ele vai pagar o imposto de renda dele e o INSS dele e acabou a conversa por aí. Agora, se ele foi contratado por uma empresa, portanto que eu estou dizendo aí o custo do INSS do contratante, se for uma pessoa jurídica quem o contratou, além de pagar os R$3.000 para aquele advogado autônomo que me emitiu um RPA, eu, como empresa, sou obrigado a recolher mais R$600 para o INSS. Então, o resumo da ópera é o seguinte aqui. Para a minha empresa, custou R$3.600. E para o advogado, entrou na conta bancária dele R$ 2.454,80. Ficou tudo bem até aqui? Então, vamos dar um passo adiante na nossa comparação.